bem-vindos, tá? Ao Grupo Espírita da Prece. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine para que possamos ter uma boa conversa hoje, que ela possa nos trazer informações, conceitos, que isso possa modificar nossas atitudes, né, no dia a dia. O tema que a gente vai conversar um pouco hoje é deficiente físico e mental, um tema que Kardec abordou, né, no livro Céu e Inferno, capítulo 8, e no livro dos Espíritos, capítulo 7. É um tema que já gerou muita polêmica, vem de longa data sendo discutido, mas que agora nós vamos conversar um pouco à luz de nós enquanto espíritos imortais. E nós enquanto nossas necessidades, de nós enquanto nossos erros, nossos desequilíbrios e as consequências disso, isso traz para nós mesmos, né? E aí a gente conversa um pouquinho, só uma breve história. Esse problema do deficiente físico e mental já é antigo, né? A gente vê na Grécia que existia uma grande valorização das formas, da beleza. Sêneca, em Roma, defendia que eles fossem excluídos, que fossem eliminados da sociedade. Muitos deles chegaram aí para fogueiros de sacrifício, eram eliminados, né? Como se fossem seres que não se prestavam a nada. Então, essa história, graças a Deus, passou. E mesmo nessa época, a gente já vê no Egito, a Amenhotep conversa e escreve um fascículo, né, um livro com 30 capítulos para o filho dele. Então, ele escreve com a intenção que o filho dele lesse e que isso fosse bom para que o filho dele tivesse uma conduta reta, digna na vida. E acabou que virou um livro de sabedoria do Amenhotep. Então, em Atenas também, Aristóteles, de épocas bem recuadas, já defendia que esses deficientes precisariam ser acolhidos e protegidos pela sociedade. E quando veio o Renascimento, realmente a ideia da solidariedade, do suporte aos deficientes físicos e mentais cresceram, e hoje, no século XX, a gente já busca uma inclusão, legislação para que eles sejam incluídos cada vez mais na sociedade. Mas nós vamos para Kardec, que é o nosso objetivo hoje aqui, né? Na pergunta 371 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a natureza das almas. Esse é o linguajar da época, né? Cretinos e idiotas, né? Mas a gente segue esse linguajar de Kardec, mas só chamando atenção para isso, que era a maneira que era falado à época, né? Se a alma deles era inferior aos seres humanos, porque tinha a ideia lá atrás de que esses seres eram para ser eliminados, eram possuídos, muitos foram queimados, muitos foram colocados em sacrifício. E aí os espíritos superiores respondem: eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar. Ou seja, os espíritos dizem o quê? É uma alma humana, muitas vezes muito mais inteligente do que nós, mas que sofre a consequência de um meio, ou seja, de um corpo físico com defeitos, com problemas, com insuficiência para que ele se manifeste enquanto o ser espiritual nobre que é, né? E aí nós vamos conversar um pouco, a gente lembra os motivos disso e como ocorre essa transição do plano espiritual, plano terreno, retorno para o plano espiritual. E Kardec segue na questão 373, onde se diz o corpo de um idiota pode estar abrigado o espírito de um gênio. Então ele reforça aqui, né? Muitas vezes foram gênios, aquele já dá o primeiro problema, é o abuso da inteligência, abuso das faculdades intelectuais, do conhecimento técnico para o mal, um comprometimento ruim
da sua capacidade técnica, como causa de uma reencarnação depois, como deficiente físico ou mental. E a gente segue um pouquinho mais, na 372, questiona se os espíritos superiores, qual seria o sentido de uma encarnação de seres tão infelizes. Ou seja, bom, a gente olhar, não, é uma alma humana, tá, muitas vezes mais inteligente que nós, tá, mas qual o sentido de encarnar, então, num corpo completamente debilitado, num corpo altamente deficiente, né? E aí a gente vê, são espíritos em punição, que sofrem pelo constrangimento que experimentam, pela impossibilidade de se manifestar por meio de órgãos desenvolvidos. Aí os espíritos já colocam como são espíritos normalmente que erraram, se desequilibraram e tiveram que reencarnar com esse corpo. Ou eles mesmos, nós vamos ver, organizaram esse corpo deficiente para que eles passassem esse período nesse meio limitado e isso lhes trouxesse lições, aprendizados, para que eles reparassem a falta que cometeram e começassem a entender como erraram, como se desequilibraram. E a gente segue um pouquinho no livro Céu e Inferno, onde Kardec pergunta para o Charles Descente. O que Kardec queria? Ele pergunta para um ser deficiente mental grave, ele não falava, ele não ouvia, mal reconhecia seus pais, tinha 13 anos de idade e comia com dificuldade. Então essa era a situação do Charles Descente. Kardec queria provar que dentro daquele corpo extremamente limitado, há um espírito muito lúcido, com raciocínio lógico, com conhecimento, para comprovar aquelas respostas que os espíritos deram para ele, que é uma alma humana, muitas vezes uma alma de um gênio. E aí Kardec evoca o Charles Descente, ou seja, esse espírito estava encarnado nesse corpo extremamente deficiente e ele evoca o Charles Descente. E aí, a pergunta, você tem consciência do seu estado atual? A resposta, certamente, sinto bem meu cativeiro. Ou seja, extremamente lúcido, encarnado num corpo muito deficiente, extremamente lúcido na resposta. E aí vem, o que ele pensa do seu estado encarnado? Aí o Espírito já responde, é uma punição, pois fui um jovem libertino no tempo de Henrique III, de comportamento leviano. Então ele sabia muito bem por que estava no corpo deficiente, que tinha errado lá atrás, ele sabia o motivo, então ele tinha consciência que aquilo para ele era uma expiação e uma prova. Bom, mas aí nós vamos perguntar para nós mesmos, será que sempre é assim? Esse nível de consciência, esse motivo? E aí nós vamos pedir ajuda aqui para um livro da Vera Lúcia Marizete, né? Com o seu mentor Antônio Carlos. O livro é esse, Deficiente Mental, Porque Fui Um. E nesse livro ela conta a história de vários espíritos, por que se encarnaram, qual a deficiência tiveram, quais os problemas tiveram. E a gente pegou 3, tá? O Adolfo, o Júlio e a Lucy, para que a gente exemplifique e faça um contraponto ao que o Kardec trouxe. Então, o Adolfo aqui, esses 3 já estão desencarnados, ou seja, viveram um tempo em um corpo deficiente mental e já estão desencarnados, diferente da situação do Charles Descente, que estava encarnado. Então esses 3 estão desencarnados e a Vera Lúcia conversa com eles já desencarnados, uma reunião mediúnica. Chama o espírito e o espírito vem para conversar através de um médium, certo? E aí o Adolfo é o primeiro que diz: qual foi a pergunta? Qual a sua percepção na época que você estava encarnado naquele corpo deficiente? Qual era a percepção deles? Eles já desencarnaram.
Qual é a lembrança que vocês têm da época que vocês estiveram encarnados num corpo deficiente? O Adolfo, às vezes, em raros momentos, me entristecia. Conseguia ver e percebi que era diferente, mais feio, mais mole, que não conseguia andar nem falar como os outros. Aí ele mesmo perguntava para ele, por quê? Indagava, por que não posso, não consigo? Mas isso passava logo. Distraíam com alguma coisa, não pensava muito, era estranho. As ideias vinham rápidas, como iam. E ele viveu 18 anos nesse corpo. Então, ele viveu, desencarnou, e a Vera Lúcia chamou o Espírito para contar a história da época que ele estava encarnado. Aqui a mesma coisa, o Júlio não tem muitas lembranças do período que ele estive encarnado com deficiência. Parecia que ao estar encarnado estava restrito a uma situação desconfortável e sofria. Porém, sabia ser melhor que meu estado anterior, o de desencarnado. Ele viveu 3 anos, 6 meses. Nós vamos ver que o Júlio sofreu muito realmente. E a gente vai ver os motivos dele, porque ele foi, se a gente comparar aqui, ele foi o pior desses 3 em termos de deficiência, em termos de sofrimento, para ele se recuperar. Mas se nós formos ver, ele foi o que mais errou também. Nós vamos chegar lá. E a Lucy, então passei a notar que ela era diferente dela, da amiguinha de 18 anos. A Lucy contando, ela brincava, mas ela notava que ela era diferente da amiguinha de 8 anos e das outras crianças. Aí eu queria ser como elas, passei a ter crise de tristeza. Ela viveu 41 anos e morreu de infarto. Então, esses 3 contaram como era a nossa percepção na época que nós estávamos encarnados em corpos deficientes. Mas a gente segue. Bom, aí a pergunta, se o espírito não guarda a lucidez, porque o Salles descente era extremamente lúcido de tudo, mas a gente vê que o Adolfo, a Lucy e o Júlio não se lembravam de tudo, ou se lembravam um pouco, de uma coisinha ou outra. Bom, se não se lembra de tudo, será que tem sentido uma encarnação num corpo deficiente? E aí os espíritos respondem. O espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos, desnaturados na linguagem do Kardec, né? Órgãos que não funcionam bem, deve resultar uma perturbação, da qual por si mesmo, o seu foro íntimo, tenha perfeita consciência. Então, o espírito ele pode não saber com a lucidez do Charles descente, que foi o primeiro, mas ele em seu íntimo percebe que aquilo é ruim para ele, que aquilo, na consciência dele, aquilo está certo, que ele errou, mas que aquilo ele não tem como lutar contra aquilo, ele tem que passar pelaquela situação. Então, mesmo ele não tendo a lucidez, raciocinando em cima disso, no seu íntimo profundo, na sua consciência, ele percebe e sabe a razão de estar naquele corpo com deficiência. E aí ele segue, vamos lá. Quanto tempo para se lembrar, né? Ou seja, eu estava encarnado num corpo deficiente e eu morri, desencarnei. Quanto tempo eu vou recobrar a consciência? Está tudo certinho, normal. O Charles já estava consciente de tudo dentro daquela encarnação daquele corpo. Ele já sabia, foi o que o Kardec conversou. O Adolfo, ele já precisou de um tratamento. Adolfo responde, foi um tratamento longo, parei muitas vezes porque me recusava a recordar. Precisava me lembrar do passado. Já estava há 5 anos no educandário. Então o Charles descente encarnado já sabia o motivo. O Adolfo passou aperto, levou 5 anos para lembrar, né? O Júlio, necessitei me recuperar. 1 ano e 2 meses eu estava de alta, então gastou 1 ano e 2 meses para lembrar. E aí Júlio traz uma informação. Muitos recuperados voltam a reencarnar sem se lembrar. Ele traz outra informação. Então o Charles descente sabia. Um levou 5 anos, com muita dificuldade.
O Júlio levou 1 ano e pouco, mas ele traz a informação que alguns têm que voltar e reencarnar sem se lembrar do motivo, do porquê, da época que esteve encarnado enquanto deficiente, e a Lucy não se lembrou, mas, por alguma razão, meus pais me contaram. Vejam bem, não há regra, não é? E nós vamos ver que também não há regra por motivo, mas não há regra para que nós recobremos nossa consciência, não é? Então, pode acontecer dependendo do campo mental de cada um de nós, de como nós lidamos com a situação que nos colocou naquele dever de reencarnar como deficiente físico. E aí a gente segue. Qual o motivo da deficiência? Né? O Charles Decente contou, ele era um jovem libertino, né? Leviano, então por isso ele reencarnou deficiente. O Adolfo era médico, rico e ambicioso. E aí o Adolfo, olha como a situação, o Adolfo foi para a guerra com mais 2 colegas médicos. E eles ficavam num momento da guerra onde eles cuidavam naquele posto de pessoas dos 2 lados, do lado deles e dos inimigos também. E eles perceberam que eles estavam perdendo a guerra. E eles, com os 2 amigos médicos, começaram a matar os inimigos lá no hospital onde eles trabalhavam, porque eles achavam que estavam ajudando o lado deles, né? E aí Adolfo fez muitas maldades, as maldades eram essas. Durante a guerra, e desencarnou num bombardeio na guerra. Sofri remorso profundo, revolta, perturbação, vi as cenas dos erros. As cenas eram a maneira que eles matavam os soldados feridos. Remorso e perseguição, lesada no perispírito. Então, Adolfo, o remorso, a culpa e a perseguição daqueles que eles mataram, que depois que foram no plano espiritual, foram lá cobrar deles, que eles tinham matado, os médicos tinham matado. E o interessante aqui é que os 2 colegas do Adolfo eram médicos, fizeram a mesma coisa. Um reencarnou como médico de novo para trabalhar na Cruz Vermelha, porque lidou melhor com a situação, com o desequilíbrio, com o remorso. E o outro encarnou como empresário, estava completamente satisfeito da vida, sem com raiva, revoltado, e já estava caminhando para desenvolver outro mundo. Então, a gente vê os 3 participaram da guerra, os 3 erraram juntos, mas o Adolfo reencarnou como deficiente mental, o outro reencarnou como médico e o outro reencarnou como empresário, estava caminhando em função da sua revolta com a vida que estava tendo de ter uma lesão tumoral. Vamos lá, o Júlio. O Júlio, ele foi para a faculdade e começou a usar drogas. Me tornou um farrapo humano. Ele realmente usou e abusou das drogas. E ele diz, espírito inquieto, não dei valor a nada, achava meus pais velhos, caretas e me envergonhava deles. Resolvi me suicidar e fez uma overdose. Perturbei-me extremamente, não tinha desculpas, não quis me perdoar, danifiquei meu corpo com as drogas, não merecia outro perfeito. Me desorganizei tanto que só me recuperaria no corpo físico deficiente. Então, Júlio traz a informação de que usou e abusou das drogas. E a Lucy, em sua última encarnação, era jovem e bonita, mas pobre e ambiciosa. E aí ela se aproximou de um fazendeiro rico para se casar com ele, né? Por causa do luxo e da riqueza. Aí ela descreve os caracteres aí da personalidade dela. Mas cínica, infernizei a vida de todos ao meu lado. Na casa grande, ela viveu numa época onde existiam escravos. Caprichosa, castigava sem piedade os escravos. Tive 3 filhos, não cuidou nenhum dos 3, deixou com as amas, com as escravas. Quando fui socorrido, estava perturbadíssima. Queria esquecer, não ver mais meus inimigos. Ela morreu velha, doente, sozinha.
E quando morreu, aqueles que ela perseguiu, que ela maltratou, que já haviam desencarnado, a perseguiram. Né? Olha como o ciclo é. Né? E aí a Lucy se desequilibrou de tal maneira que precisou encarnar um corpo deficiente. E aí a gente vê, mas como é isso? Como é que é a escolha desse corpo? Como é que é ajustado isso? E aí a gente busca informação no livro Dinâmica Espiritual do Excepcional, do Jorge André, onde ele coloca os genes responsáveis pelos fatores de herança, ou seja, os genes que definem o nosso corpo, teriam em seu íntimo as influências do psiquismo profundo a comandar, orientar e ditar as normas. Ou seja, nós, com o nosso perispírito desorganizado, lesado, desequilibrado, nós atraímos os genes necessários para que nós tenhamos um corpo com deficiência, no caso deles, ou um corpo da maneira que nós temos hoje. Então, nós somos artífices de nós mesmos. Nós, com o nosso psiquismo organizado, equilibrado, desorganizado, ligado à culpa, remorso, medo, nós atraímos esses genes para que o nosso novo corpo seja montado. Então não é culpa de ninguém, de Deus, do pai, da mãe, nós atraímos os genes, nós fazemos as escolhas. Mas aí a gente pergunta, e a misericórdia de Deus, onde entra nessa história? E aí a gente pega o Chico com o André Luiz e o Waldo Vieira, Evolução em Dois Mundos, que põe: a permuta entre os cromossomos é presidida por agentes magnéticos, ou seja, nós atraímos, mas dentro de um certo limite isso pode ser alterado, dependendo do merecimento da necessidade. Então, os trabalhadores do plano espiritual podem nos ajudar a tentar ajeitar, dependendo do que nós merecemos, mesmo que estejamos desorganizados, e tentar minorizá-los. Né? Vamos lá. Mas e aí? Logo depois que desencarna, tudo volta ao normal? Essa é a outra pergunta. Me encarnei, fiquei 20, 30, 5 anos encarnado com um deficiente mental ou físico. Quando eu desencarnar, está tudo certo? Vamos lá. O Adolfo fala: mesmo desencarnado, senti um deficiente, porque meu corpo perispiritual estava doente antes de reencarnar. Ou seja, o perispírito doente formou um corpo doente. Esse corpo morreu, voltei para o plano espiritual, mas ainda não estava organizado ainda. Então, levei 2 anos no plano espiritual para eu me organizar. O Júlio ressalta que muitos, ao desencarnarem, não têm o reflexo da doença ou das doenças que estavam na matéria. Infelizmente, isso não foi o meu caso. Então, o Júlio, ele levou um tempo também para se recuperar, mas ele traz a informação que muitos que estiveram encarnados como deficiente físico ou mental, ao desencarnar, já estão prontos no plano espiritual, sem problema. E a Lucy, alguns dias após o desencarne, com o tratamento, me livrei dos reflexos. Então, alguns já desencarnam normais, outros levam alguns dias, outros alguns anos, outros voltam sem conseguir recobrar a consciência. Ou seja, não há regra. Mais uma vez aqui. Né? Vamos lá. E qual que é a explicação para o Kardec? Bom, se a doença estava no corpo, quando eu vou para o plano espiritual, tem que estar tudo certo. Por que não estava? Que a Lucy, o Adolfo e o Júlio contaram que eles levaram um tempo para se recuperar. E Kardec traz a questão 375. É preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, a matéria reage de certa medida ao espírito. Pode acontecer que a repetição dos mesmos atos sobre o espírito causa uma influência que não se livre senão depois de uma completa separação de todas as impressões materiais. Ou seja, o espírito age aqui na matéria.
Mas com o passar dos anos, a matéria também tem um reflexo no espírito. E o espírito, às vezes, quando vai para o plano espiritual, ainda não perdeu todo o condicionamento desses anos de vivência naquele corpo físico trouxe para ele. E aí se mantém durante algum tempo os reflexos do deficiente físico, do deficiente mental. E aí a gente segue. E a família? Né? Porque muitas vezes a dúvida é: por que eu tive um filho assim? Por que meu irmão é assim? O avô questiona, a avó, o pai, a mãe, o irmão. E a família? Qual que é a ligação da família com aqueles seres deficientes? Vamos lá, o Adolfo. Meu pai e eu tivemos juntos em outras encarnações. Mamãe não. Nos conhecemos nessa. O combinado era do pai do Adolfo casar de novo com quem foi mãe do Adolfo. Eles reencarnaram para que isso seguisse, mas no meio desse caminho, a mãe, que era para ser a mãe do Adolfo, seguiu outro rumo, não quis casar com o pai dele. O pai dele se casou com outra mulher e essa mulher tomou conta do Adolfo com muito carinho. Não foi a mãe dele na primeira encarnação, certo? Mas o pai era o mesmo. O Júlio, meus pais reencarnaram unidos por um carinho profundo, casaram-se novamente e receberam como filho. Os mesmos pais do Júlio reencarnaram, casados, receberam o Júlio como filho. Né? E esses pais receberam porque eles também perceberam que eles erraram muito com o Júlio. Criaram o Júlio de maneira displicente, vaidoso, prepotente, e isso, junto com a profissão de médico, fez com que ele errasse ainda mais. Então eles entenderam que eles contribuíram para o erro do Júlio. E por isso também receberam o Júlio novamente como filho, para reparar os erros. A Lucy, meu ex-esposo e sua primeira mulher estavam reencarnados e casados novamente. O fazendeiro viúvo estava encarnado de novo com a esposa antiga. Os dois tinham um vínculo espiritual de muitas encarnações, estavam juntos de novo reencarnados. E aí receberam a Lucy, né? A mulher, né, concordou de receber a Lucy, souberam que eram deficientes através do sono, foi contado e perguntado a ele, aceitaram, prometeram me ajudar e me educar. Fizeram com êxito, sou muito grato a ele. Certinho? Mais uma vez, não tem regra, certo? Cada um tem sua história. E aí, o Livro dos Espíritos, na questão 171, onde que está baseada essa história? Por que alguns com deficiência física e mental e por que outros não? E aí os Espíritos respondem: sobre a justiça divina. Por que isso? Porque isso é justiça. A gente vê que o Júlio, o Adolfo, falaram, a Lucy, estavam perturbadíssimos, desequilibradíssimos. Se não lhes fosse possível reencarnar, essa perturbação, esse desequilíbrio iria durar muito mais tempo. Então, é bondade de Deus, mas é justiça. Porque erraram, se desequilibraram, e o desequilíbrio e o erro fizeram com que eles reencarnassem como deficiente físico, mas como uma coisa providencial para aqueles espíritos. Isso que fez com que eles pudessem se recuperar. E aí a gente chega, né, no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, onde vem uma mensagem, né, do Espírito Protetor nos dizendo: todos nós estamos na Terra para expiar. Todos nós estamos no planeta de prova e expiação. Cada um de nós tem sua expiação, tem sua missão, seu trabalho a fazer. Mas todos estamos aqui para expiar. Nenhum de nós é espírito superior, é um espírito que tem muito conhecimento ou tem uma condição moral elevada. Nós estamos num planeta de prova e expiação porque nós estamos no mesmo nível, né? Passando apertado para que nós nos melhoremos e mudemos para um mundo de regeneração.
E aí, todos estamos aqui para espiar, mas nós todos, sem exceção, devemos empregar todos os nossos esforços para abrandar a expiação dos nossos irmãos, seguindo a lei de amor e de caridade. Ou seja, não cabe a nós julgar, não cabe a nós pensar, mas por que ele é assim? Deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, o pai fez aquilo, o filho fez aquilo. Nós devemos abrandar, amar, acolher. É lei de amor e de caridade. E para nós terminarmos, eu queria terminar com a fala de Paulo, Coríntios 13, fantástico Paulo, e aí ele nos fala de amor novamente. O amor é paciente e bondoso, não tem inveja, não é arrogante nem escandaloso, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então cabe para nós aqui, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que nos cabe, amar, amar e amar, acolher esses seres. São nossos irmãos que erraram como nós erramos e que agora precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, que sejamos fraternos com eles. Assim seja.